Evangelho de Lucas, capítulo 8, no versículo 4, diz assim: Ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Saiu o semeador a semear uma semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela, os espinhos sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai soberano, bendito e amado, diante desta tua palavra eu oro, para que o Senhor fale com nós aqui reunidos e com as pessoas que ouvirem ou estão ouvindo à distância. Que esta tua palavra, meu Pai, venha produzir fruto em nosso espírito, que nós possamos, Pai, recebê-la com todo o nosso coração. Então, meu Deus, toma os lábios do pregador e fala, meu Deus, através do teu Espírito Santo, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que esta tua palavra vá e produza o fruto para o qual vai ser enviada. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado e amém. Jesus falava por parábolas, e a maioria do povo não entendia. E quando Jesus conta essa parábola, ele diz: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As pessoas estavam ouvindo, era como se Jesus dissesse: olha, quem consegue compreender? Porque nem todos, ouvindo as parábolas de Jesus, conseguiam ter entendimento. E no versículo 9, diz assim: E perguntaram-lhe então os seus discípulos o que significava esta parábola. E respondeu ele: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Chama muita atenção esse versículo, porque Jesus diz: olha, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Alguns dizem que é uma referência ao livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, do versículo 9 a 11, aonde fala sobre isso, que Deus estava consagrando Isaías como profeta, e ele diz: olha, vai e prega essa nação, e prega de uma maneira que eles ouvindo não entendam, e que eles vendo também não consigam enxergar, porque essa nação pecadora eu vou destruir. Eu não quero que eles se arrependam e se convertam. Muitos dizem que essa parábola que nós estamos lendo, ela faz referência a isso. Mas era uma outra situação. Até o profeta Isaías pergunta: mas até quando, Senhor? E lá no versículo 13, ele diz: olha, até que sobre os remanescentes, seriam aqueles que abrissem o coração e ouvissem, conseguissem entender, no meio daquela pregação dura, o que Deus estava falando. Que Deus estava falando: olha, vocês estão sofrendo porque vocês desobedecem a minha lei. Naquela época do Antigo Testamento, era a lei. Quem desobedecia, Deus tinha dito lá no livro das leis, em Deuteronômio e Levítico, que aqueles que desobedecessem, os filhos rebeldes, eram para ser apedrejados, para tirar do meio do povo, para que não se contaminassem. E aqueles que se contaminassem com as nações vizinhas, nesse momento que ele estava falando com Isaías, lá no capítulo 6, verso 9, ele estava dizendo: olha, eles vão ser levados ao exílio, eles vão pagar um preço até se arrepender. Mas lá no verso 13 ele diz: mas aqueles que ficarem
ainda que sejam poucos, eu vou restaurar. Acontece até hoje, porque a maioria ouve a palavra de Deus. Mas eu quero aqui que você entenda o seguinte: alguns dizem que é uma referência a isso, mas quando eu oro, quando eu pergunto, eu penso, mas se Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse salvação, vida eterna. E Jesus disse: eu não vim para condenar, mas eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não pode ser um cumprimento com referência a Isaías. E aí eu me pergunto, qual seria o teu entendimento? Quando você ouve essa palavra de Jesus, a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Quando você para refletir sobre isso, não dá a entender que Jesus queria falar em parábolas para que eles não entendessem? E o que chama atenção é o que os discípulos perguntaram o que significava essa parábola. Se você olhar com o espírito da graça, você vai dizer, por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava estimulando a curiosidade daqueles que ouviram as parábolas. Os discípulos não entenderam, mas eles interagiram com Jesus. Eles foram lá perguntar o que significa. E os outros ficaram de que maneira? Apáticos. Não tinham interesse. Não entenderam. Também não foram perguntar para Jesus. Não quiseram ter um entendimento. É como acontece nos dias de hoje. Muitos dizem que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas não estudam as Escrituras, não conhecem a palavra, mas seguem uma religião. Seguem uma doutrina que muitas vezes não é alicerçada nessa palavra, mas uma doutrina criada por homens. E eles se passam por religiosos. Não tem o quê? A revelação do Espírito. Por que não tem? Porque a palavra de Deus diz, olha, se te falta algo, algum entendimento, algum conhecimento, peça a Deus, que Ele vai te dar o conhecimento. Mas eles não têm por quê? Porque não buscam, estão apáticos, estão apenas cumprindo um ritual. Um ritual que muitas vezes se tornou um ato repetitivo. Ele busca na congregação, na igreja, na religião, mas não abre o coração. Então ele não entende as parábolas, não entende a Escritura. Eles estão o quê? Acomodados. Congregam nos seus próprios interesses. Interesses o quê? Pessoais. Cada um tem um motivo para buscar uma igreja, para congregar. Mas qual seria o motivo? Interesses particulares, interesses pessoais. Muitas vezes falta de dinheiro, muitas vezes por motivos familiares. Mas será que esse pessoal, eles buscam a Deus para serem servos do Senhor? Será que eles querem servir a Deus ou querem ser líderes para dominar pessoas, para serem exaltados no meio do povo? Querem o quê? Barganhar. Querem que Deus olhe para eles e ache que eles são merecedores de algo porque eles cumprem um ritual. Não é isso que a religião ensina? Para você fazer promessas, para você oferecer velas grandes, para você fazer rituais, fazer oferendas
Não é tudo isso que a religião ensina? Mas quando você vê a explicação de Jesus, a explicação que Jesus dá, ele dá um entendimento. E ali no versículo 11, nós estamos em Lucas capítulo 8, o Senhor Jesus disse: esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Então, você entende que quem crê é salvo. Os que estão sobre a pedra são os que estão ouvindo a palavra e recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Você vê, não está fundamentado na rocha que é Jesus. Não tem aquela ligação, aquela aliança com Deus, aquele compromisso que Jesus estabeleceu, aquele compromisso que Deus, na nova aliança, Ele fez com todo aquele que crê, com todo aquele que busca, com todo aquele que persevera. Eles não têm raiz. E ele continua dizendo, no versículo 14: a parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Olha a observação que Jesus diz. A parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelas tribulações, pelas riquezas, os prazeres dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Ou seja, aquele fruto que não é perfeito. A pessoa conhece a palavra, ela pode até pregar a palavra, ela pode até congregar, ela pode ter até ser dizimista, ofertante, mas ela não dá o fruto com perfeição. Por quê? Algo está incomodando. Talvez o dinheiro, a riqueza, talvez a preocupação com o trabalho, com as ocupações, com as coisas do dia a dia, talvez o cansaço, algo está incomodando. Outra vez, como ele diz aqui, os deleites da vida, a pessoa diz, não, eu quero é curtir, eu sou jovem, eu quero ir em festas, baladas, eu quero aproveitar a minha vida. Os crentes, eles sempre condenam, eles veem tudo como um pecado, e a pessoa não entende. Ela conhece a palavra, ela pode até buscar na religião, até na igreja cristã, mas ela não dá fruto com perfeição. Algo está incomodando, algo está impedindo dessa pessoa receber todas as bênçãos que o Senhor tem para ela. Mas no versículo 15, o Senhor Jesus continua dizendo, mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Olha que chama atenção que Jesus diz, aquela que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. Um coração reto e bom. O que o salmista, lá na antiguidade do Antigo Testamento, ele disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele tinha entendimento disso. Ele tinha entendimento que ele tinha que ter um coração reto e bom. E que ele tinha que fazer o quê? Perseverar. Abra lá no Salmo 119, no versículo 11. Glória a Deus.
Salmo 119, versículo 11, onde está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Você vê, ele tem interesse, ele diz: ensina-me os teus estatutos, eu quero conhecer. Aqueles que estavam ouvindo a parábola de Jesus, a parábola da semente, não entenderam. Perguntaram? Não, ficaram apáticos. Vê a diferença entre o comportamento que está aqui. Ensina-me os teus estatutos. Versículo 13, Salmo 119. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Ele era um pregador. Ele falava para as pessoas aquilo que Deus tinha ordenado. E ele fala: regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Você vê, ele tinha alegria no caminho dos teus testemunhos. Ele vivia aquilo e as pessoas olhavam para ele e diziam: esse é um varão de Deus. Por quê? Testemunho. E ele diz também, tanto como em todas as riquezas. Então ele era o quê? Próspero, porque ele buscava a Deus. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, ele estava vivendo tudo isso. E ele diz: em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Nos teus preceitos medito. Aquele povo que estava seguindo Jesus, eles não estavam meditando, eles não estavam refletindo sobre o que Jesus falou. Simplesmente ficaram apáticos. Quantos estão apáticos dentro da igreja? Anos se passam, entram, sentam no mesmo lugar, cantam os mesmos louvores, trazem a família, os filhos, mas não abrem o coração, não conseguem olhar para Deus e reconhecer que Deus é amor, que Deus quer salvar as vidas e as pessoas, que Deus tem prazer em curar, que Deus tem prazer em prosperar. Mas eles têm esse entendimento, não estão dando fruto com perfeição. Não é o que disse Jesus? Versículo 16, continuando no Salmo 119. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, e não me esquecerei da tua palavra. Olha o que ele dá prioridade. Eu vou ter alegria naquele estatuto, naquela ordenança que o Senhor deu, eu não vou esquecer. Eu observarei, não esquecerei a tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que eu viva, e assim observarei a tua palavra. Ele está dizendo: olha, Deus, me ajuda e me abençoa, porque se o Senhor fizer isso, eu vou viver, mas eu vou observar a tua palavra, eu vou colocar a tua palavra como prioridade. Aquela multidão não estava priorizando a palavra de Jesus. Para eles, o que Jesus estava falando, eles não entenderam a parábola, não perguntaram, não questionaram. Quantos vão na igreja há anos e anos, não entendem, não oram, não pedem entendimento para Deus, distorcem a palavra, vão embora, porque eram religiosos, nunca abriram o coração para que Jesus fizesse morada. Versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ora, o pecador, a palavra de Deus não fala que ele tem como umas escamas de peixe em cima dos olhos, que ele vê, mas não vê,
e ele não consegue ver a realidade, ele está com a visão obscura. Não foi o que Jesus disse aqui de uma outra maneira? A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. As pessoas não têm o quê? A visão. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele conseguia olhar a lei de Deus e ele queria encontrar coisas boas, coisas que revelassem prazer, salvação, alegria. Em outras palavras, ele queria olhar na lei e ver a bondade de Deus, ver o quê? A graça que se renova a cada manhã. E ele fala no verso 19: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Os mandamentos, eles permanecem. Aqueles mandamentos dados lá atrás, na lei, no Antigo Testamento, eles continuam vivos, válidos para todos os cristãos no dia de hoje. Mas voltando a Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus continua falando dos frutos. Ele disse naquela parábola que aqueles que não tinham esse entendimento, eles não dão fruto com perfeição. Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 20, diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os religiosos da época. O que eles faziam? Copiavam a palavra, a lei. Naquela época não tinha imprensa e eles faziam cópias. Os escribas escreviam. Sabiam na teoria tudo. Porém não tinham o quê? A prática. O que diz na Bíblia? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantos religiosos conhecem a palavra, cursos e cursos de teologia, têm toda a teoria, mas vivem a prática? Não são o quê? Praticantes da palavra. Não buscam o entendimento através do Espírito. E assim até hoje. As pessoas veem o quê? Seus próprios interesses. Homens usam a religião para oprimir, condenar
e eles não conseguem pregar a graça de Deus. Dizem que são profetas. Outros falam que são apóstolos. Outros falam que são bispos. Ora, eles usam os mais variados títulos, mas não dão frutos com perfeição. Não entenderam a graça de Deus. Não entenderam que tudo é através da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã e te propicia uma oportunidade de se converter, de se arrepender, de pedir perdão, de ser perdoado, de fazer as pazes, de viver em harmonia, de mudar o coração, de buscar a Deus o teu milagre, de orar ao teu Pai que tudo vê. Eles não têm esse entendimento. Eles preferem pregar sacrifício, condenação, imposição, como aqueles escribas daquela época de Jesus. Ao concluir o discurso sobre essa casa construída na rocha, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, doutrina de Jesus, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus tinha fundamento. As pessoas ouviam Jesus falando e eles reconheciam: esse é o Filho de Deus. Nem todos, a maioria não. Por quê? Estavam apáticos, não tinham entendimento, não buscavam o entendimento, não, sabe? Estavam ali por estar. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Muitas pessoas estão na igreja anos e anos e anos, mas a palavra de Deus continua sendo para elas uma parábola. Não conseguiram entender o amor de Deus, não conseguiram entender qual o propósito de Deus. Colocam o dedo em riste, julgam todo mundo, colocam opressão, jugo. Tratam as ovelhas como se as ovelhas estivessem ali para servi-las. Mas as ovelhas, elas são do bom pastor que disse que deu a vida pelas suas ovelhas. Elas não entenderam o que é o fruto do Espírito. Não dão fruto com perfeição. Não é o que Jesus disse? Abra lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Livro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é, você vê o fruto, singular, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito, ele tem todas essas características. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e indo seu caminho são sufocados pelos cuidados, pelas tribulações do dia a dia, riquezas, prazeres dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Quando você olha para você, diante da tua vida, e para a maioria das pessoas, faltam todas as características do Espírito, ou para algumas faltam somente parte delas. Faltam algumas das características do fruto do Espírito. Eu vou repetir as características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que falta para você? Talvez falte amor, você não consiga amar o próximo, não consiga, pior de tudo, nem amar você mesmo, porque você só se condena, você não acha que você é justificado. Quando você olha para Deus, você se vê como um pecador e não sabe que aquilo que é impossível
impossível aos homens, para Deus se torna possível. Porque os impossíveis aos homens são os possíveis para Deus. Não foi o que Jesus disse para o apóstolo Pedro? Talvez te falte o que? Alegria. Porque você é um cristão que só vive na briga, na confusão, não tem paz. Não tem alegria. Você não tem alegria de ir na igreja porque para você é um ritual, é uma obrigação. Quando você não vai, você não deixou de sentir aquela alegria de ir na congregação. Você se pune porque você ouviu dizer que você é participante de algo que você fez, um voto, e porque choveu ou porque você estava indisposto, você não foi, e aí você perdeu a bênção. Não é assim que dizem? E aí você se entristece, e aí você fala, eu não consigo ter alegria. Mas o interessante é que a maioria, quando vem na congregação, diz, nossa, eu estou tão alegre hoje. Mas você vai ver a vida da pessoa, vai ver o fruto do Espírito. Para outros faltam o quê? Longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Pessoa que é uma bênção, ela não quer perseverar, porque ela ora, ela diz, não, eu quero hoje esse milagre. Ela já sai de casa dizendo, olha, hoje vai ser o dia da decisão. Se Deus não me responder, se Ele não me falar aquilo que eu propus no meu coração, não vou mais. Elas querem tratar Deus como se Deus fosse o servo e elas fossem determinar o proceder de Deus. Não conseguem entender que Deus é Deus porque Ele não foi criado, Ele já existia, Ele é o eterno. Não conseguem entender que Deus faz da maneira que Ele quer e Ele só vai abençoar as pessoas pela graça, pela misericórdia e bondade. Outros não têm o quê? Benignidade. Porque elas não conseguem olhar para as pessoas e dar uma palavra branda, uma palavra de amor, uma palavra de consolo. Elas só colocam o dedo em riste, querendo julgar a todos. Nunca conseguem ter íntima compaixão, se olhar, se colocar no lugar da pessoa que padece, que sofre. Elas procedem como procederam os amigos de Jó. Outros não têm o quê? Bondade. Não conseguem estender a mão para ajudar ninguém. Pregam, falam, dizem, mas na prática não querem ser praticantes. Outros não têm o quê? Fé. Porque quando são provados, como disse Jesus, elas abandonam. Elas não perseveram na palavra, elas vão embora. Elas trocam de lugar, de igreja, como se estivessem trocando de camisa, de meia, porque elas não perseveram naquilo que elas têm que perseverar. Outros não têm o quê? Mansidão. Não conseguem ter domínio próprio, estão sempre exaltados, nervosos, angustiados, já responde mal, não conseguem ter o equilíbrio para contar até 10 e depois acalmar. A própria palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. A ira, ela existe. Até Deus, em determinado momento, ficou irado. Até Jesus, quando viu o comércio no templo, ele ficou irado, sabe? Ele pegou o azorrague, que é o chicote, expulsou os vendilhões do templo, mas a Bíblia fala, olha, irai-vos, mas não pequei. Ou seja, não queira responder de pronto, sabe? Pense, reflita. Outros não têm o que? Temperança. O que é temperança? É o equilíbrio. É aquilo que vai te dar o emocional equilibrado, mas não vivem dessa maneira. Não dão frutos com perfeição. Não é o que Jesus disse?
A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e indo o seu caminho. São sufocados pelos cuidados, tribulações do dia a dia, riquezas, prazeres da vida e não dão fruto com perfeição. Eu acredito que a maior parte de nós não pode dizer que dá todas as características do fruto do Espírito. Mas nós acreditamos, e eu acredito num Deus, que quando nós oramos, Ele muda a nossa condição. Porque Ele é o Deus que pode quebrantar ou exaltar um coração. Diante de Faraó, Deus falou para Moisés, olha, você vai lá, vai falar, o eu sou, o Todo-Poderoso me mandou. Liberta o meu povo para que eles possam ir lá no deserto adorar. Eu vou te dar condições, você vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Mas o Faraó não vai libertar. Porque eu mesmo vou endurecer o seu coração. Deus olhou a personalidade, aquilo que Faraó tinha de ruim lá, e Deus falou, esse não tem jeito. Mas para outros, Deus colocou à prova, e o coração foi o quê? Quebrantado. As pessoas clamaram, choraram, se arrependeram, reconheceram a soberania de Deus, e elas foram o quê? Transformadas. O objetivo de Deus é transformar o nosso coração. Nós vamos orar, vamos pedir, vamos clamar a Deus que derrame sobre nós a bênção que nos ajude na verdadeira entrega. Da entrega da nossa vida, do nosso coração, para que nós possamos dar o fruto com perfeição. Esse é o objetivo da pregação. De glória em glória, de fé em fé, até chegar à estatura do varão perfeito. Daquele que diz, combati o bom combate. Hoje eu estou pronto para entrar na casa do meu Senhor. Oh, glória a Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconda a palavra do Senhor no teu coração. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que derrame sobre nós a sua graça, a sua unção, que a sua palavra esteja viva no nosso coração, que a humildade prevaleça no nosso ser, que a sabedoria do Senhor venha sobre nós. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Diga, eu quero ter um bom coração. Eu quero ter o coração reto e bom, que retém a tua palavra e dá fruto com perseverança. O que é perseverança? É confiança em Deus, é saber que Ele vai nos abençoar, que Ele vai responder às nossas orações de maneira favorável, porque essa é a vontade de Deus. Está escrito que Jesus, Ele é o amém de Deus ao nosso favor. Ele vai operar sinais, prodígios e maravilhas, para que nós possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Deus nos quer como amigos, Ele nos quer como filhos, e Ele quer que todos os dias, cada manhã, você se lembre da misericórdia e da graça que se renovou, e que Ele te deu uma oportunidade de você se tornar um verdadeiro cristão, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que obedece os mandamentos, aquele que sabe e declara com os lábios tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Deleitar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo para que eu viva, assim observarei
a tua palavra. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Jesus, vem agora com o teu Espírito e abre o nosso entendimento. Dá todas as explicações, assim como o Senhor disse e deu para aqueles discípulos, porque eles interagiram com o Senhor. Eles perguntaram para o Senhor qual era o significado da parábola. Eles não queriam ficar apáticos, eles queriam entendimento, eles queriam conhecimento, eles queriam sabedoria, eles tinham interesse na tua palavra. E nós também estamos aqui, porque temos interesse na tua palavra. Queremos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo agora e visite cada coração. Que o Senhor olhe, meu Pai, para todos nós que estamos nesse momento orando, para esse que ouviu essa palavra e reconheceu que ele até hoje não conseguiu dar o fruto com perfeição, mas ele quer viver, Senhor, todas as características do fruto do Espírito. Ele quer viver com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, meu Pai, eu sei que cada um de nós tem algumas falhas e nós queremos, Deus, que o Senhor venha mudar essa situação. Que o Senhor venha nos transformar a partir de hoje e que nós tenhamos o verdadeiro entendimento. Se você nunca entregou a vida para Jesus, mas você quer mudar, você quer dar um fruto perfeito, tudo começa quando você recebe o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque a palavra fala que aquele que o receber será transformado de criatura em filho. E aí você passa a ser um herdeiro, um co-herdeiro em Cristo. Você passa a ter um testamento que é o Novo Testamento, a aliança de paz, a aliança de graça. E você é apto a receber, não pela tua força, nem pelo teu mérito, mas você é participante da graça de Deus, da benignidade de Deus. E os sinais seguirão os que creem. Por isso nós vamos orar. Você que nunca entregou a vida para Jesus e quer nesse momento fazer isso, coloque a tua mão no coração. Talvez você diga: olha, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas diante dessa palavra, eu reconheço que o meu fruto do Espírito, ele está incompleto, ele não tem perfeição, porque algumas coisas me prendem, as riquezas, os deleites da vida, as tribulações, o medo, a angústia. Mas eu quero ser mudado agora. Nós vamos orar. E o Espírito de Deus vai ser derramado sobre cada um. E nós seremos transformados para a glória do Senhor. Você que nunca entregou a vida para Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra e eu quero, Senhor, a partir de hoje, receber todo o entendimento, tudo aquilo que me parecia obscuro, que me parecia uma parábola, que me tornava apenas um religioso. Eu largo mão, porque eu quero a partir de hoje entregar a minha vida para Jesus Cristo. E eu o recebo agora como meu único Senhor, como aquele que é único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Por isso eu abro mão de todo o restante, porque a partir de agora eu vou pedir um entendimento somente para Jesus. Assim como fizeram aqueles discípulos, eu vou fazer também, porque eu quero ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Pai querido, olha também para essas pessoas
que estão na igreja, mas não conseguiram o entendimento, por isso não conseguiram a mudança, não conseguiram, meu Pai, viver com essa alegria, viver, Senhor meu Deus, com a mesma alegria que está ali no Salmo. Oh Deus, olha para nós agora, para que a nossa vida e a nossa casa esteja na rocha, para que ainda que tenha tribulação, tempestade, mas ela permaneça firme, ela não caia por razão nenhuma, porque quem nos segura, quem nos sustenta é o Teu próprio Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, nós sabemos que o fruto do Espírito nos traz alegria e paz. Então, Deus, olha para todas essas vidas agora e renova, meu Pai, a unção do Teu Espírito. Faz o milagre acontecer. Traz, meu Deus, a alegria, a paz, o entendimento. Traz, Senhor, meu Deus, a perseverança necessária para que nós possamos permanecer de acordo com a Tua vontade. Porque a Tua palavra disse, meu Pai, que aquele que representa a boa terra são aqueles que, ouvindo a palavra com o coração reto, a retêm e dão o fruto com perseverança. E nós queremos perseverar, queremos insistir, queremos, Pai querido, orar e saber que no momento certo a Tua graça vai nos alcançar e nós seremos abençoados, seremos tocados pelo Teu Espírito. Então nos toca, meu Pai, nesse momento. Olha, meu Deus, para cada vida nesse momento que orou, para esse que entregou a vida para Jesus, para esse, meu Pai, que estava preso na religião, na doutrina do homem, e liberta, Senhor. Nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria. Pai querido, derrama da Tua graça e da Tua unção agora. Cura, meu Pai, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Pai querido, cura o nosso ser. Pai amado, nós como igreja reconhecemos a Tua soberania e a Tua bondade. E eu, como pastor e ministro da Tua palavra, eu profetizo a bênção, profetizo a graça, a vitória, a cura, a restauração. Então, meu Pai, cumpre a Tua palavra para que o Teu nome seja exaltado, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que só o Senhor é Deus. Pai querido, eu Te agradeço por essa palavra, Te agradeço por mais esse momento, por mais esse culto, porque o Senhor é bom. E a Tua bondade, a Tua benignidade, ela nos alcança. Muito obrigado, diga amém e graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus,
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Glórias, glórias, glórias. Senhor Deus, continua abençoando a nossa semana. Leva, meu Deus, cada um para sua casa. Abençoa cada família que participou desse culto. Abençoe, meu Pai, todos que oraram, esse que entregou a vida para Jesus. Abençoa nossa cidade. Abençoa, meu Pai, os nossos parentes, os nossos filhos e filhas. Abençoa, meu Pai, toda a nossa parentela. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Amém e graças a Deus.